Você já sentiu o peso do mundo sobre os ombros, como se as lutas não tivessem fim? Você já olhou para dentro e perguntou: como eu encontro força para continuar? E se eu te dissesse que existe uma oração, um chamado antigo, capaz de despertar coragem no seu peito e firmar seus passos nas batalhas da vida? Fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar algo que pode transformar seu jeito de enfrentar o medo. Neste vídeo, você terá 3 promessas claras. 1. Você vai sentir uma chama de coragem acender dentro de você. 2. Você vai aprender uma oração que fortalece a alma no momento de maior prova. 3. Você vai descobrir um modo simples de trazer força diária para suas decisões. Essas 3 promessas vão guiar cada trecho deste roteiro, e eu vou abrir caminhos na sua mente para que a esperança cresça e você deseje ouvir até o fim. Imagine São Jorge, espada erguida, cavalo em movimento, olhar sereno. Mas antes de tudo, o que significa ser guerreiro? Não é buscar briga. Ser guerreiro é ter coragem para enfrentar a própria angústia, a ansiedade, as perdas. É levantar quando tudo tenta nos derrubar. Você já sentiu que sua fé vacila justamente quando mais precisa dela? Você não está sozinho. Quero começar com uma pergunta que talvez te corte por dentro. Qual é a luta que mais te consome agora? Talvez seja uma dor no trabalho, uma briga em casa, um sonho que parece distante, uma doença, ou a solidão que faz as noites parecerem maiores. Não minimize essa dor. Se permita sentir. Porque só reconhecendo o que dói, você encontra a direção da cura. Vou contar algo breve, de coração. Conheço pessoas que, em meio ao caos, pegaram a oração a São Jorge como um abraço firme. Não foi mágica instantânea, mas foi um ponto de virada. Primeiro, um silêncio profundo. Depois, uma respiração que acalmou o corpo. Por fim, uma palavra de fé que permitiu agir. E é exatamente esse processo que quero trazer para você aqui. Simples, humano, direto. Agora, uma nova questão que vou abrir para você. E se eu te disser que a força que você busca já mora em você, mas precisa ser despertada por um ritual de fé e intenção? E se essa oração for a semente que desencadeia pequenas ações diárias que, somadas, mudam o rumo da sua vida? Fique comigo para entender como plantar essa semente. Antes de seguir, respire comigo. Inspire fundo, segure 2 segundos, solte devagar. Sinta a presença. A oração é, antes de tudo, conversa. É entrega e movimento. Quando rezamos a São Jorge, pedimos proteção, clareza e coragem. Mas também nos colocamos em movimento, assumimos responsabilidade pela nossa caminhada. A primeira promessa começa agora. Acender a chama da coragem. Vou te conduzir por palavras que despertem imagens e sensações. E você poderá repetir em voz baixa, como a própria oração que farei chegar até você mais adiante. Pense em um momento em que você se sentiu corajoso. Pode ter sido pequeno, dizer uma verdade, sair de uma relação tóxica, pedir ajuda. Segura essa memória. Ela será o alicerce para o que vem. Segunda promessa, a oração. Eu vou trazer uma oração poderosa, com palavras simples, que você poderá usar em noites de medo ou manhãs de decisão. Ela será um guia, não uma fórmula vazia. O poder está na intenção e na perseverança. Não espere que tudo mude de uma hora para outra, mas esteja aberto ao movimento. Terceira promessa, um hábito prático. Ao final, você terá um passo diário para manter essa força viva. Não é difícil. É íntimo, discreto e cabe em qualquer rotina. A ideia é que a oração encontre solo fértil nas pequenas ações. Um momento de silêncio, uma decisão com mais coragem, um passo que antes você não dava. Talvez você pense, mas e se eu não acreditar? Tudo bem, fé não é obrigação, é um convite. Você pode começar como quem experimenta uma ponte antes de atravessar. Testa um degrau, observa-se segura. O convite é simples.
Experimente por alguns dias. Observe como seu interior reage quando você se coloca em estado de oração confiante. Agora, deixe eu te perguntar algo que vai viajar com você. Quais imagens surgem quando eu digo São Jorge Guerreiro? Talvez você veja o cavalo, a lança, o dragão. Essas imagens não existem só para impressionar. Elas são símbolos que tocam camadas profundas dentro de nós. Coragem, proteção, sacrifício, vitória. Quando você olha para essas imagens, que sentimento aparece primeiro em você? Identifique. Essa resposta será um fio condutor durante a oração. Vou ensinar como preparar o seu momento de oração. Escolha um lugar simples, que traga alguma calma. Pode ser um canto do quarto, à beira de uma janela, ou mesmo antes de dormir. Acenda uma vela se quiser. Não é obrigatório, mas o gesto ajuda a concentrar. Tenha um momento de silêncio antes de falar, e quando estiver pronto, coloque a intenção. Eu busco força para enfrentar minhas lutas. Repita essas palavras com convicção. Enquanto você prepara o coração, quero abrir outro pequeno loop. O que acontece quando a coragem encontra a ação? Muitas vezes, a coragem gera uma porta. Uma conversa que você precisava ter. Um passo profissional. Um pedido de ajuda. A oração não substitui a ação, ela a inspira. São Jorge aparece não para lutar por você de maneira passiva, mas para inspirar o guerreiro que existe em você. Permita que essas imagens e perguntas rolem na sua mente. Não precisa responder agora. Vou te guiar até a oração, e ao longo do caminho vou trazer exemplos simples, lembranças que podem tocar qualquer pessoa. História curta. Uma mulher que conheci trouxe essa oração em noites de medo e, pouco a pouco, conseguiu reorganizar sua vida. Não por encanto, mas por clareza. A oração deu-lhe direção. Lembre-se, esperança não é certeza imediata, é confiança para continuar. A fé não apaga a dor, mas nos dá ferramentas para andar com ela. Se algo em você resiste, respeite. Nem todo passo precisa ser gigante. Às vezes, a força se mostra num pequeno sim a si mesmo. E se eu te dissesse que, ao finalizar este vídeo, você terá também um pedido para fazer? Não apenas por você, mas por quem está ao seu redor. A oração tem essa força: conectar. Pensar no outro amplia nosso campo e nos preenche de propósito. Segura essa ideia até eu te convidar para orar. Antes de seguir, quero que você visualize uma cena. Você de pé, firme, com um fluxo de luz envolvendo seu peito. Sinta essa luz como coragem. Onde ela aquece primeiro? No peito? Na garganta? Nas mãos que querem agir? Localize. Esse exercício simples vai preparar seu corpo para receber a oração. Há uma coisa que preciso dizer com clareza. Não existe vergonha em pedir ajuda espiritual. Pedir é um ato de coragem. Muitos tentam enfrentar sozinhos por medo de parecerem fracos, mas coragem é reconhecer limites e buscar fontes que nos fortaleçam. São Jorge é um símbolo dessa coragem, não uma exigência de perfeição. Agora vou começar a conduzir você para a oração em si. Fique atento às promessas, lembrando que a coragem vai acender, que a oração vai te guiar e que o hábito vai se formar. E mais uma vez te pergunto, qual é a maior batalha que você precisa vencer hoje? Guarde essa batalha na mente, ela será o alvo da nossa palavra. Ainda há muito por vir, histórias, a oração completa e o gesto prático que você poderá repetir todos os dias. Mas antes de eu te levar adiante, quero que guarde uma coisa. A transformação começa quando você decide persistir, mesmo com medo. Persistir é pequeno e humano, e é exatamente por isso que funciona. Ao longo do vídeo, vou te mostrar como pequenos passos, alinhados com a oração, geram mudanças reais. Agora, um pedido simples. Se este primeiro trecho tocou seu coração, deixe um comentário como manifestação da sua oração. Pode ser curto, por exemplo. São Jorge, fortalece-me. Ou escreva a luta que você oferece hoje.
Esse gesto é um voto silencioso que fortalece a comunidade que está assistindo e cria uma corrente de fé. Escreva esse comentário e quando você disser ok, eu vou te enviar a próxima parte. Amém. Sinta sua respiração. Permaneça comigo. No meio desta jornada, é importante reconhecer que a oração é também um encontro. Encontro com sua própria força e encontro com o sagrado que te acompanha. Você já percebeu como, às vezes, a resposta vem primeiro como calma no corpo, depois como clareza na mente e, por fim, como ação nas mãos? É assim que a promessa começa a se cumprir. Não espere um fogo explosivo. Espere uma chama que aquece devagar, mas que não se apaga. Quero falar agora sobre coragem prática. Coragem prática não é ausência de medo, é escolher agir apesar do medo. Lembra da memória que você trouxe no início? Aquele pequeno gesto que já foi coragem? Use essa lembrança como um espelho. Toda vez que duvidar, volte a ela. Ela prova que você é capaz. Você já sentiu uma pequena vitória que ninguém notou? Guarde-a. Essas vitórias somadas constroem impérios de resistência. Vou compartilhar com você um trecho de oração agora. Não é só recitar palavras, é posicionar o coração. Você pode falar em voz alta ou mentalmente. Feche os olhos se conseguir. Diga comigo, por dentro, com intenção. São Jorge Guerreiro, eu me coloco diante de ti com humildade e coragem. Dá-me a força para enfrentar o que me consome. Protege-me dos medos que me paralisam e clareia os caminhos que eu não vejo. Repita com calma. Sinta cada sílaba. Permita que as palavras ressoem no peito. Esse é um começo sagrado. Você notará que, ao pronunciar, algo dentro de você se endireita. Agora abra a pergunta na sua mente. O que eu preciso enfrentar hoje que exige essa força? Talvez seja uma conversa difícil, talvez uma decisão sobre saúde, talvez a coragem para perdoar ou para estabelecer limites. Identifique um alvo claro. A oração torna-se mais poderosa quando é dirigida. Não generalize. A coragem costuma responder melhor ao nome de algo específico. Vou te contar uma imagem que costuma ajudar. Imagine um cavalo sólido, passos firmes, sem pressa. Cada passo é um compromisso seu com a vida. Você pode caminhar devagar, mas com firmeza. Pergunte-se, que passo posso dar hoje, mesmo pequeno? Pode ser uma mensagem enviada, um médico agendado, uma conversa pedida. Faça o pequeno passo. A oração e a ação caminham juntas. Lembra das 3 promessas que fiz? A primeira, acender a chama da coragem. Começou agora com essa respiração, com essa memória e com essa invocação curta. A segunda, a oração que fortalece a alma, você começou a praticar. A terceira, o hábito diário, está prestes a ser revelado. Um gesto simples que você pode repetir todas as manhãs ou noites para manter essa conexão firme. Quero abrir um novo loop. E se eu te dissesse que essa força também se traduz em bondade para consigo mesmo? Muitas vezes confundimos força com rigidez. A força autêntica cuida. Pergunte-se, como posso ser firme sem me aniquilar? Como posso proteger meus limites sem endurecer meu coração? A resposta está em equilíbrio, firmeza no agir e ternura no acolhimento. Agora, deixo aqui uma prática breve para integrar a oração ao seu corpo. Coloque a mão sobre o coração. Respire 3 vezes profundamente. Ao inspirar, pense, eu recebo coragem. Ao expirar, pense, eu libero o medo. Repita esse ciclo 3 vezes. Pequenos rituais corporais tornam a oração mais real, gravando uma nova maneira de responder ao mundo. Quero compartilhar uma história curta e real. Um jovem que trabalhava longas horas sentia-se esmagado. Ele rezou a São Jorge todas as noites, não esperando milagre imediato, mas querendo clareza. Aos poucos, ele começou a delegar tarefas, a dizer não e a priorizar sua saúde. A oração foi o gatilho para escolhas diferentes.
Isso ilustra a verdade. A fé abre portas e você precisa atravessá-las. Enquanto você assimila, mantenha a pergunta: o que a vitória significa para mim? Às vezes, confundimos vitória com ausência de luta. Vitória é muitas vezes levantar-se depois da queda, seguir com dignidade, manter a fé. Pergunte-se: como vou celebrar pequenas vitórias? Mesmo um consegui hoje diante do espelho já é vitória. Crie um pequeno rito de reconhecimento dos seus passos. Vou compartilhar agora outra parte da oração mais longa para você meditar. Lembre-se de que o poder está na intenção, não na perfeição da recitação. Fale com o coração. São Jorge, defensor dos fracos, guia-me com tua luz. Dá-me clareza para ver o caminho e coragem para segui-lo. Quando eu estiver cansado, lembra-me da força que me deste. Quando eu duvidar, aproxima teu escudo. Faz com que eu seja justo comigo e com os outros, e que eu encontre forças para amar e resistir. Permita-se esses minutos de entrega. Não apresse. Fique alguns instantes no silêncio depois de recitar. Agora, uma ponte prática. Como transformar essa oração em hábito? Escolha um horário do dia que seja consistente. A manhã funciona bem porque define o tom do dia. A noite funciona para fechar com intenção. Seja realista. Se você já acorda tarde, talvez a noite seja mais viável. O segredo é a repetição. 30 dias de prática criam um terreno novo em você. Vou abrir outra questão para manter a curiosidade. E se a resposta que você espera não vier do modo que imagina? Muitas vezes nossa mente espera um sinal óbvio, uma carta, um telefonema, um grande evento, mas a resposta pode vir em pequenos sinais, mais calma, uma ideia, um encontro inesperado. Fique atento aos gestos sutis da vida. A oração afina seus sentidos. Agora, vamos falar de resistência emocional. Quando enfrentamos injustiças ou perdas, a princípio sentimos choque, depois dor, e só então começos lentos de cura. A oração não elimina o luto, mas oferece uma mão. Use a oração para carregar dores que parecem maiores do que você. Diga a São Jorge: carrega comigo quando eu precisar. Não é fraqueza pedir suporte, é coragem reconhecer que somos humanos. Vou te convidar para um exercício mental que fortalece a fé. Imagine-se daqui a 6 meses, depois de aplicar pequenos passos de coragem. Como estará sua vida? Sente mais tranquilidade? Consegue enxergar pequenas vitórias? Visualizar o futuro atua como um mapa que orienta decisões hoje. Faça essa visualização por alguns minutos. Anote mentalmente um detalhe. O que mudou? Um detalhe específico ajuda a mente a acreditar. Enquanto você visualiza, mantenha a pergunta: quem eu preciso ser para viver essa versão futura? Talvez mais paciente, talvez mais firme, talvez mais dedicado ao autocuidado. Cada resposta aponta para uma atitude prática. Defina uma atitude realista para esta semana. Pode ser apenas uma: ligar para alguém, marcar consulta, dizer não a um pedido que te sobrecarrega. Vou compartilhar um breve texto que você pode usar como afirmação diária, junto com a oração. Com a força de São Jorge, eu avanço. Com a fé em Deus, eu me sustento. Minha coragem renasce a cada dia. Repita essa afirmação ao menos uma vez ao dia. Afirmações simples moldam pensamentos e abrem espaço para a ação. Agora, eu abro outro pequeno mistério. E se a maior batalha for interna, a voz crítica dentro de você? Essa voz muitas vezes fala alto, tentando te paralisar. A oração ajuda a acalmar essa voz, a colocar outra voz mais gentil e verdadeira no comando. Pergunte-se: que palavras eu preciso ouvir hoje? Talvez palavras de perdão, talvez palavras de esperança. Dê essas palavras a si mesmo. Ainda há algo que quero te entregar. Coragem também se aprende em comunidade.
Compartilhar sua oração ou sua luta com alguém de confiança cria rede. Não precisa revelar tudo, basta dizer: estou lutando, reza comigo. O suporte transforma. A oração em conjunto fortalece a corrente. Por fim, peço que você mantenha um compromisso. Durante 7 dias, pratique a oração e o pequeno passo que escolheu. Observe as mudanças internas. Anote, se puder, pequenas vitórias. No próximo trecho, vou trazer a oração completa final, uma estrutura para seu hábito e uma bênção que sela essa jornada. Fique atento, porque o fechamento trará a entrega final de promessa que começamos. Sinta o peso que ficou no corpo e permita que estas palavras sejam a ponte final dessa jornada. Estamos chegando ao ponto onde as promessas feitas no início se encontram com a sua decisão. Lembra das 3 promessas? Você acendeu uma chama de coragem, aprendeu uma oração que te guia e recebeu um hábito simples para manter essa força viva. Agora vamos selar tudo de forma prática e sagrada. Antes de mais nada, traga à mente aquela batalha específica que você nomeou lá atrás. Não importa quão pequena ou grande seja, coloque-a na sua frente como um alvo claro. A clareza transforma o vago em ação. Se for difícil nomear, diga em voz baixa: minha luta é... e pronuncie. Dizer em voz alta é um compromisso que move o corpo e a alma. Agora eu te conduzo pela oração final, completa e direta. Fale com o coração, sem pressa. Se preferir, repita em voz alta. Lembre-se, a força não vem só das palavras, vem da sua intenção real de mudar, de agir, de persistir. Respira fundo, segure um pouco, solta devagar. Começa assim: São Jorge Guerreiro, defensor fiel, eu me aproximo com humildade e coragem. Ilumina meus passos, fortalece meu peito, ergue minha vontade quando eu vacilar. Protege-me das sombras que me cercam, afasta os medos que me cegam e dá-me visão para enxergar o caminho que devo seguir. Dá-me coragem não para ferir, mas para proteger o que é justo, não para dominar, mas para manter minha integridade. Quando eu estiver fraco, sustenta-me. Quando eu duvidar, traz-me lembranças de pequenas vitórias. Quando eu tropeçar, segura minha mão e estende tua força. Permanece um momento em silêncio depois da oração. Fecha os olhos se puder. Sente a ressonância das palavras no peito. Observe qualquer sensação que surgir, calor, alívio, um pensamento novo ou até um cansaço diferente. Sinal de descarga emocional. Tudo isso faz parte do processo de transformação. Agora fecho o ciclo com orientações práticas, o hábito diário que prometi e que garante que essa chama não se apague. É simples e cabe em qualquer rotina. Escolha um momento do dia, preferencialmente ao acordar ou ao deitar, e faça este pequeno rito de 3 passos. 1. Respira e nomeia 3 respirações conscientes. Ao inspirar, diga mentalmente força. Ao expirar, libero o medo. 2. Reza a frase curta: São Jorge, fortalece meu passo hoje. Repita 3 vezes com intenção. 3. Haja um pequeno passo. Decida uma ação concreta para o dia. Algo que avance sua situação, por menor que seja, e realize. Pode ser uma ligação, uma mensagem, agendar uma consulta ou simplesmente se permitir descansar. Faça isso diariamente por pelo menos 21 dias. Há poder nos hábitos repetidos com intenção. Eles reprogramam seu corpo e sua mente para responder diferente diante das dificuldades. Quero te lembrar de 3 atitudes que sustentam essa prática: bondade consigo mesmo, coragem para pedir ajuda e persistência em pequenos passos. Não exija perfeição, exija apenas presença. Se falhar em um dia, recomece. Persistir é humano e honroso. Também quero que você saiba lidar com sinais de retrocesso. Nem toda semana será linear. Haverá dias mais pesados e dias mais leves. Quando sentir retrocesso, repete a oração curta, respira e nomeia uma pequena tarefa que seja possível.
O movimento, mesmo mínimo, já é vitória. E se você questiona, e se nada mudar? Eu te respondo com toda a calma. Talvez o mundo não mude instantaneamente, mas você muda primeiro. Quando você muda sua postura interna, pequenas portas se abrem. Talvez uma conversa mude, talvez uma decisão se torne mais clara, talvez você se afaste do que te consome. A transformação é um acúmulo de nos corrigirmos com amor e coragem. Agora, quero trazer exemplos práticos para aplicar isso no dia a dia. Se sua luta é financeira, comece com uma ação simples hoje. Reveja um gasto, busque orientação ou envie uma proposta. Se a luta é de relacionamento, determine um limite ou peça uma conversa honesta. Se a luta for de saúde, marque uma consulta e peça apoio. A oração te dá coragem, a ação traz resultado. Quando a ansiedade vier, pratique respiração. 4-4-4. Inspira 4, segura 4, expira 4. Repita 3 vezes e diga mentalmente: eu estou seguro, eu avanço. Palavras curtas e repetidas acalmam a mente e preparam o corpo para agir. Se a dúvida surgir, sou digno dessa ajuda, responda com gentileza. Todos merecem cuidado. Aceitar apoio não é fraqueza, é cuidado consigo mesmo. Deixe que a imagem de São Jorge te inspire, não porque ele é perfeito, mas porque ele enfrenta o dragão para proteger o bem. Qual é o seu dragão hoje? Nomeie-o. Nomear tira poder do medo. Mantenha um hábito simples. Anote 3 coisas que você fez bem no dia. Pequenos reconhecimentos fortalecem a confiança. Se puder, compartilhe seu caminho com alguém de confiança. A oração em comunidade multiplica a força e diminui o peso. Se sentir resistência, observe sem se julgar. Pergunte: qual medo está por trás disso? Identificar a razão já é progresso. Não precisa resolver tudo agora. Um passo de cada vez é suficiente. Repita sempre a oração curta. São Jorge, dá-me força, guia-me e protege-me. Use-a ao longo do dia quando precisar. E lembre-se de descansar. Cuidar de si também é parte da batalha. Para encerrar, visualize-se daqui a 6 meses, depois de praticar esses passos. Como está sua vida? Que mudança você vê? Segure essa imagem e deixe que ela oriente suas escolhas hoje. A transformação acontece quando o pequeno gesto se repete com intenção. Agora receba esta bênção final. Que a coragem que pedimos encontre morada em seu peito. Que a luz divina ilumine suas decisões. Que a paz te acompanhe nas horas difíceis. Vá em frente com humildade e força. Continue orando, continue agindo. Você não está só. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um comentário final dizendo força e fé. Ou compartilhe uma pequena vitória que deseja hoje. Isso fortalece a corrente de oração e encoraja quem está ouvindo. Amém. Lembre-se, cada passo conta. Retorne a esta oração sempre que precisar e celebre cada avanço, por menor que seja. Que a coragem renove seus dias e que o amor guie seus passos.